por que se escolheu, por que nós escolhemos esse tema para estudar hoje? Deve ser muito óbvio para você, né? Nós escolhemos justamente porque amanhã haverá um grande movimento de jejum no Brasil, né? Não, eu acredito que ninguém é obrigado a jejuar, mas eu acredito que muitas pessoas irão jejuar. Tem muitas pessoas preocupadas com a situação do nosso país, e eu creio que nós também devemos nos preocupar, e convocaram essa reunião de jejum. Amanhã, não sei o horário, não olhei direito os horários que serão de tal a tal hora. Sei que haverá uma grande mobilização nessa direção, tá certo? E aí eu aproveitei o contexto social justamente para a gente estudar um pouco sobre esse assunto, não é? Que é uma das, tá? Eu quero dizer que não é só esta. É uma das armas que o céu colocou nas mãos do ser humano para que ele possa ser vitorioso. Então, o jejum, ele é uma das armas que o céu colocou nas nossas mãos para que a gente possa derrotar as estratégias do inimigo. E antes de nós tratarmos deste assunto, eu gostaria de abrir a Bíblia com você primeiro, tá bom? Para a gente fundamentar o nosso estudo na Palavra de Deus. Para que vocês possam ter certeza de que isso não parte de nós mesmos, tá bom? Mateus capítulo 4, o verso, uma parte só. Tá? Eu acho que é o verso 1, o verso 2. A gente pode até ler tudo sobre a tentação de Jesus. Mateus capítulo 4, do verso 1 até o verso 11. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Meu propósito não é estudar todo o relato. Eu li todo o relato porque a gente vê a vitória, aqui a gente vê a vitória de Jesus sobre todo o poder do mal. Todas as estratégias mais poderosas que o inferno tem para nos derrotar, elas são aqui vencidas por Jesus. E um dos grandes segredos para vencer, um dos grandes segredos de Jesus para vencer o inimigo foi justamente o jejum. Mas, como eu disse para vocês, não existem apenas as armas que o céu nos concedeu para vencermos a luta contra o mal, não é apenas uma. Existem outras armas. Tá? Hoje nós vamos tratar um pouco do jejum. Mas eu acredito que todos nós já temos noção de jejum.
Eu acredito que todos nós já jejuamos também, né? Em algum momento nós já fizemos alguma espécie de jejum. Seja ele sem comida, seja ele sem o celular, seja ele sem o trabalho, de alguma forma nós já fizemos. Só que tem um aspecto no jejum que talvez eu e você ainda não descobrimos. E este segredo, ele está aqui em Mateus 4. Tá? Talvez você já leu esse texto, já releu, já conhece de cor e salteado, e talvez você ainda não aprendeu esse segredo. Eu estava tentando procurar um vídeo ali na internet para me passar para vocês, mas não deu tempo. É uma mensagem atrás da outra, então eu não gosto muito de perder o meu tempo com essas coisas, né? Eu acredito que tempo é precioso, muito precioso. Então não dá para a gente ficar jogando fora. Mas por que eu trouxe o relato de Mateus, capítulo 4, justamente a tentação de Jesus? Porque nela está o quê? O segredo que nós vamos trabalhar esta manhã. Porque no verso 2 diz assim: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse... Eu estava pensando no vídeo da internet, e o que é que esse vídeo, o que eu queria trazer nesse vídeo? Eu queria encontrar aqueles atiradores de elite. Sabe aqueles caras que se especializam em uso de armas e que são tão bons, sabe, que a gente fica abismado de ver o que eles são capazes de fazer com uma arma. Só que eu fiquei pensando, mas pensa o tempo que essas pessoas levam treinando. Pensa o tempo que essas pessoas levam para aprender a atirar da forma que atiram. E me veio justamente os atiradores de elite na mente pelo seguinte: porque nós vamos falar, apesar de usar como pano de fundo o jejum, mas eu queria falar das armas, porque o jejum é uma das armas que arrebenta com as coisas do inimigo na nossa vida, né? Além do jejum, a gente tem a oração, a gente tem o estudo da Bíblia, a gente tem a vigília. Eu estou falando só de coisas que eu conheço. Pode ser que você conheça outras. Existem outras armas, com certeza. A alimentação. Tem um texto na Bíblia que diz que nós temos que guardar as entradas da alma, né? Porque é por ali que as coisas nos vencem, é por ali que o mal pode entrar. Então a gente tem que estar sempre antenado. E eu acredito muito que oração, que estudo da Bíblia, que vigília, que jejum, que uma boa alimentação, que uma boa noite de descanso, tá? Luz solar, ar puro, água. A gente está falando até dos remédios naturais, né? Dos 8 remédios naturais. Eu acredito muito que essas coisas realmente podem fazer uma enorme diferença na vida da gente, na vida espiritual da gente. Muito, 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 muito. A gente tem que questionar uma coisa: se a oração, se o estudo da Bíblia, se a vigília, se o jejum são armas que podem nos fazer vencer qualquer barreira, qualquer situação que o inimigo possa tentar nos derrotar, a pergunta é: por que muitos de nós não estamos conseguindo superar, vencer essas dificuldades? Sabe, eu vou ser mais aberto com vocês. Às vezes eu chego na igreja, e eu espero que você me entenda no que eu vou falar. Às vezes eu chego na igreja, e aí eu ouço certas campanhas. Não é só campanhas, eu ouço certas coisas que eu fico assim,
para mim, assim, eu fico muito desarrumado. Eu não consigo obedecer o comando. Eu não consigo aceitar. É estranho para mim. Certas sugestões que nos são propostas. Às vezes eu vou falar uma coisa que você já ouviu. Você chega na igreja e as pessoas dizem assim: irmãos, alguém que está lá na frente, tá? Não estou aqui pensando em ninguém especificamente, porque eu já ouvi isso em vários lugares. Irmãos, vamos fazer o seguinte: vamos orar 1 minuto pelo Espírito Santo. Já ouviu isso? Pode passar para elas. Já ouvi muitas vezes. Muitas vezes. É muito comum essas propostas, né? E a gente está tão acostumado que a gente acha normal. 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 Preste bem atenção comigo, tá? Preste bem atenção. Outro momento que vem se tornando algo que vem se tornando comum para nós, ou que vem sendo aceito como uma prática temporária, não é temporária, que vai se tornar algo praticável todo o tempo na igreja. Sabe o que é? É 10 dias de oração e 10 horas de quê? De jejum. De jejum. É outro programa que vem sendo criado, né, ao longo do tempo. Já tem alguns anos aí esse programa rodando. 10 dias de oração e 10 horas de jejum. Para quem conhece, geralmente começa mais ou menos na quinta, né, numa quinta-feira, e passa um sábado, termina no outro sábado. Eu mesmo tive o privilégio de participar de uma programação desta no início deste ano, e para mim, com toda certeza, foi uma bênção, né? Conheci uma turma fantástica. Pensem bem, esses são programas que nós estamos desenvolvendo ao longo do nosso caminhar espiritual. 10 dias de oração e 10 horas de jejum. Nem sempre o título, né, a proposta, o que nos é 10 dias de oração, na realidade não se torna 10 dias de oração, né? Se torna 10 dias em que a gente vai à igreja, a gente tem um momento de encontro com Deus e a gente passa um sábado todo na igreja, apenas nos alimentando da palavra, das músicas, dos testemunhos. E olha, com toda a sinceridade, eu não tenho nada contra isso. Pode ter certeza que eu não tenho nada contra isso. Mas vamos falar mais um pouquinho da outra arma que eu considero algo muito especial. A vigília. Quando eu cheguei aqui no colégio, aqui no IAN, o ambiente é lindo. E na época que eu cheguei não era tão bom quanto agora. A estrutura do colégio ela é maravilhosa, né? Ela tem um ambiente perfeito, sabe? Eu acho que é por isso que eu gosto muito daqui. Pensa num colégio bom para orar. Pensa num colégio bom para ter comunhão com Deus. Pensa numa estrutura preparada para isso. Mas, infelizmente, poucas pessoas fazem uso disso. Infelizmente. Quando eu cheguei aqui, eu sonhava com uma coisa. Eu sonhava em passar uma noite ali no gramado do colégio orando. Só que eu logo entendi que não se pode estar no colégio, principalmente se você não é morador do colégio, tá? Você não pode estar além de certo horário. Então eu tinha que me retirar. E aí eu nunca consegui o quê? Ter uma noite dessa. Eu até poderia tentar me esconder por lá. O problema é que eles tinham uns cachorros Rottweiler e eles soltavam esses cachorros no campus do colégio. Para quê? Para proteção. Eles estavam corretos, né? É um vilarejo aqui, algumas coisas eram perigosas. Então eles precisavam usar os cachorros. E aí não dava para mim me esconder, porque os cachorros com certeza iriam me apanhar. Mas eu sonhava muito com isso. E desde que eu cheguei aqui, eu não tive o privilégio de passar,
pelo menos lá no colégio, uma noite inteira em vigília. Eu sei que no colégio existem programações de vigília, várias. Todo ano, pelo menos uma ou duas vigílias acontecem aqui. Né? Isso é sem dúvidas. E assim como deve ter aí no local que você mora, na sua igreja, né? Com certeza deve ter. Só que presta atenção. Isso é bom? Eu tenho algo contra isso? De forma alguma. Eu não tenho nada contra a vigília que a igreja programa. Eu não tenho nada contra, tá, o minuto de oração pelo Espírito Santo. Eu não tenho nada contra o jejum, tá, que a igreja programa. Nenhum problema com isso. Eu acho que isso é válido. Né? Quero deixar claro isso aqui. Tá bom? Não tenho nada contra os nossos momentos de estudar a Bíblia na igreja. Nada. No sentido de que eles devem acontecer, sim. Por exemplo, no momento em que nós vamos estudar a palavra, tem que ser significativa essa palavra. Tem que fazer diferença, tem que trazer para a gente alguma instrução do céu. A gente tem que sentir que é Deus quem está falando conosco. Não pode ser simplesmente um momento em que nós fomos lá e voltamos e parece que nada aconteceu. Qualquer reunião, seja ela de oração, seja ela de jejum, seja ela uma vigília, seja ela o momento do estudo da Bíblia, não pode ser apenas o quê? Um entretenimento. Isso precisa ser realmente um momento verdadeiro, um momento de encontro com Deus. Isso precisa se tornar um momento verdadeiro. Infelizmente, quando nós participamos desses momentos na igreja, eles se tornam um pouco meio que mecânicos, né? Que a gente faz por obrigação, que a gente faz porque a igreja propôs para a gente. Tá? E aí o que acontece? A gente esquece. Depois desse momento que a igreja faz com a gente, muitas vezes é tremendo, é maravilhoso. Eu mesmo já participei aqui no IAN de 10 dias de oração e 10 horas de jejum, que para mim foram muito bons. Tá? Me fizeram bem, eu aprendi muita coisa, sentia Deus falando comigo, sim. Por isso que eu digo para vocês, eu não tenho nada contra, por favor. Esse não é o meu propósito. Mas o que é que eu quero dizer, então, com tudo isso, Erla, que eu estou trazendo aqui? Está curiosa para saber? Porque presta atenção, eu vou fazer uma pergunta para você. Se você quiser escrever a sua resposta aí, infelizmente eu não posso lhe ouvir, mas as meninas estão aqui, elas vão me dizer o que é que vocês estão pensando. O estudo da Bíblia que você está fazendo, a vigília que você está participando, as orações que você realiza, e o jejum que você pratica, eles têm surtido o resultado que deveriam trazer para a sua vida? Eles têm tornado você vitorioso sobre qualquer cilada do inimigo? Porque dentro da Bíblia, as armas mais poderosas que o céu concedeu para o ser humano são estas. Devem ter outras, mas eu estou tratando das principais. As principais armas que o céu nos deu para vencer qualquer demônio, qualquer Satanás, qualquer que seja o diabo, são essas. Existe sim um meio de nós vencermos qualquer coisa que o inimigo traga para nos derrotar. E com certeza as armas são essas: oração, jejum, estudo da Bíblia, vigília. Se você olhar para a vida de Jesus, você vai observar o quanto ele usou essas armas. Era constante Jesus o quê? Vez ou outra, depois que a multidão o deixava, é só vocês lembrarem da multiplicação de pães e peixes. Quando ele diz para os discípulos, peguem o barquinho e passem para outra margem. O que é que ele faz depois que ele despede a multidão? Ele tira aquele momento para estar a sós com o Pai, né? A noite inteira em oração. Interessante que
os discípulos, apesar de serem muito íntimos dele, mas ainda assim ele pede para que os próprios discípulos se retirem, porque é um momento muito pessoal. Então ele não precisa de incentivo externo para ter isso, né? Verdade. Então, era natural para ele passar esse momento a mais com Deus. Muito bom ela. Então vejam só, quando Jesus despede os discípulos, olha, embarquem e passem para outra margem, ele despede a multidão e ele sobe ao monte a fim de orar. Vejam só, ele uniu vigília com oração. Jesus unia as armas. De vez em quando ele usava 2 armas. Sabe aqueles caras bem armados, tem uma arma no paletó, tem uma arma no bolso das pernas, tem arma para todo lugar. Jesus de vez em quando fazia isso. Juntava aí jejum, vigília e oração, né? E aí, meu amigo? Então ele subiu ao monte e começou a orar. Sabe por que ele foi orar nesta noite? Porque ele sabia que os discípulos iriam enfrentar uma tempestade. Ele sabia que os discípulos iriam ficar desanimados. Ele sabia que os discípulos iriam ser tentados a abandoná-lo. Então ele precisava de quê? De uma manifestação do céu, de tal forma que os discípulos vencessem essas tendências que agora estavam o quê? Brigando dentro dele. Dentro dos discípulos havia agora um desejo de abandonar Jesus, havia agora um desejo, sabe, de dizer, estou perdendo o meu tempo com isso. E Jesus sabia disso, eles não atravessaram, eles não fugiram, eles não entraram naquele barquinho, sabe, porque eles realmente estavam felizes. Nós já estudamos uma manhã dessa. A irmã White fala isso. Se você ler Desejado de Todas as Nações, você vai ver. Então Jesus subiu ao monte, não foi por ele não, foi pelos discípulos. Porque ele sabia que se Deus não se manifestasse de maneira tremenda, novamente na vida daqueles discípulos, eles estariam perdidos. Outro momento em que Jesus faz uso da vigília é na noite anterior ao em que Maria Madalena é levada o quê? Pelos líderes espirituais da nação aos pés de Jesus, e eles fazem aquela famosa pergunta: Senhor, eles trazem o caso, Senhor, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério e segundo a lei nos mandou o quê? Moisés que a apedrejássemos. E tu, o que dizes? Botaram Jesus numa sinuca de bico. Sabe? Jesus ele era especialista em sentir o clima do ambiente que ele estava. Ele sabia perceber o seguinte, ele percebia, pelo poder do Espírito Santo, ele percebia. E ele dizia, essa noite eu não posso orar. Tem muita coisa em jogo. Não posso, esta noite eu não posso dormir. Esta noite eu tenho que passar a noite em oração. Sabe de uma coisa? Eu sempre falo para as pessoas, insônia não é doença. Insônia na vida de cristão não é doença. Não estou dizendo que não pode ter uma ou outra situação, sabe, em que a insônia realmente é algo físico. Mas na vida do crente, insônia é um convite do Espírito Santo, sabe para quê? Para você passar mais tempo orando, mais tempo com Deus. É convite do Espírito Santo para você sair da sua zona de conforto, porque existem outras pessoas sofrendo, existem outras pessoas morrendo, existem outras pessoas que precisam que o céu atue em favor delas. Eu diria que é também um aviso de que vem chumbo grosso pela frente, né, Tom? Muito bem, muito bem. Muito boa a tua colocação, ela. É porque Deus é onisciente, Ele vê tudo. A gente não vê o que está adiante, mas Ele é uma forma que Ele usa para nos alertar. E vou dizer mais uma coisa, não espere que o perdido vá orar por ele, porque ele não vai. Quem ora pelo perdido é o cristão. Você entende? Quem ora
pelas pessoas que estão aí nas garras do inimigo, não são eles não sabem fazer isso. É a gente que se diz cristão, que está cheio, que deve estar cheio de amor pelos nossos semelhantes, que vão padecer, que vão sofrer, tá? Que vão ser apanhados pelo mundo tenebroso, que deve o quê? Pagar o preço por eles. Isso é cristianismo. Cristianismo não é você lutar por você. Cristianismo é você lutar pelo seu semelhante. Isso é cristianismo. Você ficar orando por você, você ficar pedindo para você ficar buscando a Deus, jejuando porque você tem interesses egoístas, isso não vai levar você a lugar nenhum, isso não vai ser olhado pelo céu. Nossa, ele não está comendo hoje, nossa, ele não está dormindo. O céu vai perguntar, mas por que ele não está comendo? Mas por que ele não está bebendo? Mas por que ele não está dormindo? O que é que está tirando o sono dele? Mas por que ele está estudando a Bíblia? É lógico, o céu olha para você abrindo a sua Bíblia e ele vê se você quer aprender das coisas espirituais para ajudar os seus semelhantes, ou você está estudando para quando chegar na hora da lição da escola sabatina, ou num debate, você agora fazer parecer que você sabe mais que todo mundo. Coloque na balança quais os motivos que têm levado você a fazer uso dessas armas. Aí você diz, poxa, então eu não tenho que orar por mim? Sim, tem que orar sim, não tem nenhum problema nisso. Agora, se você só ora por você, pelo que me consta, Jesus não fez nenhum milagre em prol de si mesmo. Jesus nunca se preocupou com as suas o quê? Nunca se preocupou com as suas próprias necessidades. Agora, eu vou deixar ela falar uma frase que ela gosta muito do livro de Jó, só para confirmar esta verdade. Sabe qual é? Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava por seus amigos. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Foi quando ele orava por ele mesmo? Não, na verdade, a gente consegue mapear na história de Jó um período em que ele estava muito concentrado na sua dor, nas suas dificuldades, nas suas mazelas, e ele ficou ali questionando com Deus, brigando, e sempre muito centrado em si mesmo, em tudo que estava acontecendo. E enquanto o foco dele era esse, o quadro dele não mudava, né? Mas quando ele resolveu orar pelos amigos dele, aí então a história dele muda. Aí Deus começa a trabalhar por ele, porque ele estava trabalhando por outros. Muito bom, muito bom. Veja, enquanto ele estava apenas por ele, por que eu estou assim, discutindo lá com os amigos dele, tentando se justificar, o que Deus fez? Ficou de braços cruzados, olhando aquela situação. Ele não estava em pecado, mas também ele não teve o quê? Ele não teve o seu problema resolvido. Foi quando ele começou a se preocupar com os seus semelhantes que Deus mudou o quê? A sorte, a situação dele. Então, eu não consigo ver na Bíblia as pessoas se preocupando, né? As pessoas de oração, Jó, Jesus, né? Principalmente Jesus. Senhor, não tenho o que comer. Não, ele estava lá no meio daquela multidão. Presta bem atenção, ele estava no meio da multidão. Ele também estava com fome, não estava? Mas o que foi que ele fez? Ele pegou os 5 pães e os 2 peixinhos e disse, vocês que se virem aí, eu já tenho para mim aqui. Não! Ele multiplicou os pães e peixes e mandou os discípulos distribuir. Olha, com Jesus era assim, ou come todo mundo ou não come ninguém. Interessante. Ou come todo mundo ou não come ninguém. Então preste atenção, se você quer só para você, meu amigo, acho que é bom você começar a rever o seu cristianismo. Se você ora muito mais por você do que pelos seus semelhantes, se na oração, se no momento de oração você só se preocupa com você, sabe? E tem outros detalhes, tem outros
pontos sobre oração, sobre jejum, né? Sobre vigília, sobre estudo da palavra. Olha, sobre a Bíblia, por exemplo. Quando a gente lê esse relato de Mateus, que o inimigo chega para tentar Jesus, ele está usando 2 armas, até mais. Acho que mais. Ele usou as 4 armas ao mesmo tempo. Ele usou a vigília, ele usou o jejum, ele usou a oração e ele usou o estudo da Bíblia. Você quer ver? Presta bem atenção. Quando o diabo chega para tentar Jesus, todas as tentações do diabo, elas foram vencidas por Jesus pelas Escrituras. As Escrituras haviam dado as orientações necessárias para que Jesus se tornasse o quê? Vencedor. Sabe qual era o livro que Jesus estava lendo lá no deserto da tentação? O livro de Deuteronômio. Sabia disso? Todas as respostas de Jesus estão escritas no livro de Deuteronômio. Foi de lá que ele tirou as respostas para o inimigo. Foi de lá que ele encontrou a palavra de Deus para vencer o diabo. O diabo chegava com uma proposta, Jesus olhava e dizia, mas a Bíblia diz assim. E essas 3 respostas de Jesus estão no livro de Deuteronômio. Isso quer dizer o quê? Que lá Jesus estava estudando o livro de Deuteronômio. Tanto é que na época de Jesus não existia o quê? Não existia a Bíblia como nós temos hoje. Existiam rolos, um livro aqui, outro livro ali. Existia o Pentateuco. Então Jesus poderia estar com o Pentateuco na mão. Não é isso? Isso é interessante. Então ele usou as 4 armas ali. Oração, jejum, estudo da Bíblia e vigília. Pode ser, ele deve ter usado outras. Eu estou falando das 4 principais. Então não pense, não vá criar a ideia de que só existem essas 4 armas. Eu tenho tentado muito aprimorar uma arma que eu considero muito importante, que é a arma da alimentação. Não está na época mais de nós comermos qualquer coisa. Não pode entrar qualquer coisa na nossa boca. Isso é perigoso. A indústria tem muitos interesses egoístas. Então, eles não estão nem aí para a sua saúde. Eles vão usar certos produtos que vão afetar diretamente a nossa, o quê? A nossa espiritualidade. Então, muito cuidado com o que você come, tá? Quanto mais, preste atenção, para mim, estou falando para mim, não aceite isso como regra. Para mim, quanto mais natural um alimento, melhor, esse é o melhor para a gente. Quanto mais integral, é uma fruta que seja, por exemplo, você come, eu sempre digo para o povo assim, você come uma castanha do Pará aqui na Bahia, mas você não sabe o que é uma castanha do Pará lá na Amazônia. Não é verdade? Você não sabe o gosto que é uma castanha lá no Pará. Tá? Então coma aqui castanha de caju, tem aqui, é natural. Aqui eu digo para o povo, vocês não sabem o que é açaí. Açaí é lá no Pará, é mais para lá para o norte. Aqui a gente não toma açaí. Eu sempre comparo açaí aqui, é tipo aquele refresco Tang. Não estou fazendo propaganda. Mas dizem Tang de morango. De morango não tem nada. Não é verdade? Então, por que você não toma o açaí para você tomar ele bacana é lá no Pará? O resto aqui é tudo imitação. E não estou falando mal de ninguém aqui. Agora, você quer comer um abacate bom? Vem aqui na Bahia. Aí você vai ver o que é um abacate. Você quer comer muita verdura? É aqui na Bahia. Jaca. Nossa, tem jaca aqui que... E o baiano é doido por jaca. E eu não tiro as forças dele. Pra gente lá, ninguém dá valor, né? Mas aqui eles gostam demais. Então, presta atenção. A alimentação. Sabe, a gente diz, não, é integral. Mas veio da onde? Você está comendo um produto de uma outra região. Seco, às vezes. Né? Você pega, esses dias nós compramos uma pupunha aqui. Vocês sabem o que é pupunha? Os paraenses sabem. Poxa vida, nós tivemos que jogar fora, porque nós não deu certo para nós a pupunha. Meia hora na pressão. Meia hora na panela de pressão e não amoleceu. E você sabe que a pupunha boa é aquela que tem o óleozinho, aquela que faz mal pro fígado mesmo. Né? Mas o óleo é natural dela. Mas é boa.
Aqui não deu certo a pupunha. Sabe, uma coisa que é boa aqui também é o cupuaçu. Tem cupuaçu natural aqui. Tem cacau. Tá? Então, eu estou procurando fazer isso. Eu quase não compro produtos que vêm de outros estados assim, que não é, tá? Que já vem meio que embalado. Eu não sou muito chegado a isso. Porque não é mais o produto. Lógico, quando não tem, aí eu pego esse. Mas eu prefiro os produtos mais naturais. Tá? Eu acredito que eles são menos adulterados. Quanto mais natural, menos adulterado. Você está mais próximo desse produto. Passou para embalar, já começa a complicar. Mas eu entendo uma coisa, que não é fácil a gente o quê? Se tornar alguém totalmente o quê? Naturalista. Não é fácil se tornar alguém totalmente integral. Então não vá se cobrar aí não, porque agora... Amigo, por que não se deve... Por exemplo, por que a gente hoje é meio como que contrário à carne? Simples. Antigamente um boi levava 6 anos, 5 anos para ficar o quê? Marra. Hoje, 2 anos, 3 anos, o boi tá grandão, bonitão, mas o que é? Hormônios. O frango hoje, 30, máximo 40 dias ele tá bom para o abate. Mas por quê? Pegue uma galinha do quintal, você sabe. 6 meses pelo menos. Então, se você quer comer um frango, crie esse frango, dê milho para ele, não dê ração. Você quer comer uma carne de gado? Crie o gado. Crie de modo antigo e aí você vai poder, tá, usufruir um pouco melhor disso. Mas aonde vem as carnes dos frigoríficos? Que boi foi esse? Eu acho que entra de tudo. O boi que morreu, o boi que estava doente, eles não estão nem aí. O negócio é não ter prejuízo. Então existem outras armas, mas eu ainda não quero trabalhar essas armas. Estou dando só uma pincelada para você. Porque hoje, como eu disse para vocês, nós poderíamos trabalhar muito mais aqui esses pontos, né? Estudo da Bíblia, oração, vigília. Mas tem um ponto nesse texto que ele chamou a minha atenção. Tá? Aqui, ó. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, vou dizer para você, por quê? Qual é o segredo, tá, desse texto que talvez esteja faltando para mim e para você, para nós derrotarmos o inimigo das nossas vidas. Sabe qual é? Já tem uma ideia, Erla? Não tenho. Ainda não tem uma ideia? Então vamos lá. Se as armas para vencer o inimigo são essas, o que é que eu tenho observado? Que poucos de nós sabemos o que? Fazer uso dessas armas. Sabe, os próprios discípulos, quando eles estavam com Jesus, eles pediram para Jesus uma vez: Senhor, quando tu oras, o milagre acontece. Quando a gente ora, o milagre não acontece de jeito nenhum. Então, nos ensina a orar. Não é que os discípulos não oravam, só que a oração deles não fazia efeito algum. Não mudava as circunstâncias, né? Não fazia o milagre acontecer. Eles oravam, mas nada acontecia. Jesus orava e tudo acontecia. E não eram seres humanos, Jesus não era ser humano. Então Jesus deveria saber um segredo que os discípulos não sabiam. Tá? A verdade é que está faltando isso para nós. Eu tenho passado por alguns lugares e eu tenho tentado mexer nisso. Só que eu vou parecer aqui para vocês um tanto radical. Eu ainda estou procurando as palavras, tá? Não estou enrolando vocês. Para que eu queria muito que você me ouvisse e não aceitasse, mas que você pudesse o quê? Pensar. O texto diz assim, ó: e depois de jejuar 40 dias e 40 noites. Se as armas que nós temos para vencer o inimigo é
oração, jejum, estudo da Bíblia, vigília e mais outras. Por que nós não estamos conseguindo que essa realidade seja real na minha e na sua vida? Não estou dizendo que você não está vencendo, eu não estou generalizando. Isso aqui é para quem realmente não está vencendo. Existem problemas que não podem, que são certos à vitória. O primeiro deles qual é? O pecado. Não há dúvidas. O pecado, qualquer que seja ele pode ser vencido. Não existe pecado que o ser humano possa dizer assim, este pecado não tem o quê? Não tem solução. Isso não é verdade. Tá? Não, você não tem desculpa para continuar no pecado. Você nunca vai poder dizer que o pecado não pode ser vencido. A maior prova é a história que nós lemos hoje. Jesus venceu todas as tentações. Né? Não adianta você querer dizer, não, olha, eu já tentei, talvez você tenha realmente tentado. Mas talvez você ainda não tentou da forma que deveria tentar. Quer ver outra coisa, outra situação que nós podemos ter certeza de que se nós usarmos estas armas, com certeza o milagre acontece? É o perdão. É o perdão. Tá? Se você usar a oração, o jejum, o estudo da Bíblia, a vigília, em busca do perdão, não tem jeito, o céu vai lhe perdoar. É certo isso. Quando você realmente praticar, usar essas armas da forma correta, rapaz, você vai automaticamente se sentir em paz com Deus. Você pode orar em busca do perdão, que não tem erro. Não tem ninguém que possa dizer assim, porque Deus não me perdoa mais, porque eu fui longe demais. Isso não existe. Você pode não querer a forma de adquirir o perdão, mas que você não tem motivos para se sentir todo o tempo condenado, para se sentir todo o tempo julgado, para se sentir todo o tempo uma miséria, isso é só se você quiser. Então, o pecado pode ser vencido, o perdão pode ser adquirido. Mas aí é que está. Aqui eu vou ser um pouco extremista, parece. É ruim parecer extremista, sabe? Mas presta atenção. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Amigos, sabe qual é o segredo para você arrebentar com o diabo da sua vida? Você já se perguntou por que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites? Você já se perguntou isso? Você já se questionou por quê? Eu várias vezes me perguntava, mas poxa, Jesus jejuou 40 dias, parece que nem um ser humano dá conta. E não é fácil mesmo hoje jejuar 40 dias e 40 noites. É difícil. Talvez impossível pela estrutura física nossa de hoje. O máximo que nós aguentamos é o intervalo do café da manhã para o almoço e do almoço para a janta. É o máximo que as pessoas estão aguentando. Agora, 40 dias, isso é um absurdo, não é? Difícil, né? Muito difícil. 40 dias de jejum, você olha assim, não tem como. Não foi só Jesus que jejuou 40 dias. Tá? Não, Moisés jejuou 40 dias, 2 vezes. Elias jejuou 40 dias. Não foi isso. Se você acha que Jesus era Deus, mas Jesus era Deus, então... Não, Moisés era Deus. Elias era Deus. E ambos jejuaram 40 dias também. Mas aí você me perguntou, será que Deus quer que a gente jejue 40 dias? O que vocês acham disso? Será que Deus está pedindo para a gente jejuar 40 dias? Não. A minha resposta é não. Deus não está pedindo para você orar 40 dias. Deus não está dizendo para você passar 40 noites acordado. Deus não está pedindo para você não comer, tá, durante esse período.
Deus não está pedindo para você passar 40 dias lendo Bíblia. Não. O que é que Deus está pedindo então? Deus está pedindo para você jejuar até o diabo ser derrotado. Deus está pedindo para você orar até o diabo se bater, botar o rabinho entre as pernas e sair correndo de perto de você. Deus está dizendo para você vigiar, porque amanhã você pode ter uma batalha a enfrentar. Só que nós estamos orando, nós estamos jejuando, nós estamos estudando a Bíblia, nós estamos fazendo vigília, mas nós não estamos o quê? Vencendo. Nós não estamos sendo vencedores. Não é porque nós não estamos orando, é porque nós não estamos orando o tempo necessário. Nós não estamos jejuando o tempo necessário. Nós não estamos estudando a Bíblia o tanto que nós precisaríamos estudar para vencer o diabo. Entende o segredo de Jesus? Jesus jejuou até o diabo não conseguir vencê-lo. Não era porque ele era Deus, tá? Não era porque Jesus era Deus, Jesus era ser humano, mas ele sabia usar corretamente as armas que o céu havia providenciado para quê? Para que nós, seres humanos, pudéssemos ser vencedores. Então, quando eu vou na igreja e dizem assim, 10 dias de oração e a gente não ora nem 1 hora por dia, quando dizem assim 10 horas de jejum e a gente acha que já foi muito, a gente está muito equivocado. 1 minuto pelo Espírito Santo. Poxa, pessoal. A maior dádiva do céu, né? A maior bênção do céu, 1 minuto. Amanhã nós vamos jejuar. Alguns vão jejuar nesse Brasil. E eu parabenizo, porque isso veio de quem? De onde veio isso, pessoal? Diz assim, ó. Se vocês não falarem, as próprias pedras clamarão. Eu jamais esperei na minha vida que um presidente do Brasil convocasse a nação para jejuar. Jamais. Eu jamais esperei isso na minha vida. Para mim, esses caras só queriam saber de quê? Dos métodos humanos. Então, eu parabenizo, sim, a iniciativa. Por quê? Porque está fazendo o papel que era para nós fazermos. Nós que temos que incentivar as pessoas a jejuarem, nós que temos que incentivar as pessoas a orarem, nós que temos que incentivar as pessoas a vigiarem, nós que temos que incentivar as pessoas a estudarem a Bíblia. Mas quando elas olham para nós e veem que somos derrotados, elas dizem, mas por que eu vou fazer isso? Tu não sabes usar arma. Sabe qual é o nosso problema? O problema é esse. Nós fazemos uso da arma, mas nós não fazemos uso da arma da maneira o quê? Correta. Da maneira correta. Você entende? Nós não estamos fazendo uso das armas que o Espírito nos concedeu para vencer da maneira o quê? Da maneira correta. Jesus disse, eu vou derrotar o diabo. E ele começou a jejuar. Jejuou 1 dia, jejuou 2 dias, jejuou 3 dias, jejuou 4, 10, 15, 20, 30, 40. Quando o diabo chegou, o que aconteceu? O diabo veio fazer o teste. Tá bom, continue aí jejuando 10 dias, ou 10 horas. Tá? Continue jejuando uma vez ou outra na vida. Continue fazendo uma vigília ou outra. Tá? E ainda sem vontade, porque ninguém é obrigado, né? Continue estudando a Bíblia, esse tempinho que você estuda. Continue orando, sabe, dessa forma. Ei, não interessa se as suas palavras são bonitas. Não interessa se você leu a Bíblia e decorou a Bíblia em partes tal. O que interessa para Deus, sabe o que é? O que está faltando para nós não é orar, jejuar, vigiar, estudar a Bíblia. O que está faltando para nós é aumentar o nosso tempo com essas coisas. Nós vemos, né, Tó, que a questão do azeite das noivas, né?
das virgens. Sim. Não é que elas não tivessem azeite, mas a questão era a quantidade de azeite que elas tinham, né? E nós vimos também lá na história da viúva, na história de Eliseu, a mesma situação, que a mulher, a viúva, ela tinha azeite, mas o tanto de azeite que ela tinha não era suficiente para impedir que os filhos dela fossem escravizados. Verdade. Mas quando o azeite foi multiplicado, aí então os filhos dela foram livres, foram libertos. Muito bem. Para finalizar, eu tenho ido a alguns lugares e eu tenho batido na tecla com os irmãos. Irmãos, eu não quero atrapalhar a vida de vocês. Tá bom? Eu não vim aqui para dizer agora que você tem que deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo. Não, esse não é o meu papel. Eu vim aqui acrescentar algo na vida de vocês. Há algumas semanas de oração que eu vou por aí. E o que é que eu faço? Eu gosto de chamar o povo 5 horas da manhã para estar na igreja. Por quê? 5 horas da manhã, ninguém tem nenhum compromisso, a não ser quem é vigilante noturno, né? Mesmo assim, parece que trabalha um dia e folga 3. Então, eu não vim aqui para atrapalhar, eu vim aqui para me mostrar para vocês uma outra coisa. Vim aqui para acrescentar algo na vida de vocês. E eu não peço para ninguém deixar trabalho, eu não peço para ninguém deixar os seus compromissos sérios, não. A única coisa que eu peço para os irmãos, que eu convido os irmãos, é para eles estarem às 5 da manhã na igreja com a gente. Por quê? 5 da manhã você ainda não vai para o trabalho, 5 da manhã talvez você não tenha que cuidar dos seus filhos ainda, 5 da manhã seu marido ainda está dormindo, se ele quiser, né? Você não tem que fazer o café ainda, geralmente o trabalho é 8 da manhã, e aí a gente reúne 5 da manhã, para passar pelo menos 1 hora e meia mais ali com Deus, e depois sai para nossas atividades. A única coisa que eu quero com isso é aumentar o nosso tempo com as coisas de Deus. Seja para orar lá na igreja, seja para estudar nossa Bíblia, seja para louvar, seja para qualquer coisa para a honra e glória de Deus. Mas nós precisamos, eu venho batendo firme nessa tecla, nós precisamos aumentar o nosso tempo com as armas do céu se nós quisermos vencer o inimigo. O nosso povo, irmãos, ele está derrotado. Não estou dizendo na sua totalidade, mas na sua grande maioria, porque deixou que o seu tempo, o tempo todo que tem, fosse preenchido com o quê? Com as coisas que não são do interesse do céu. E numa hora de tempo que você ora não é muito. Existe um plano bíblico para o tempo que você deve gastar com Deus. Eu não vou tratar disso aqui agora. Vou tratar uma outra hora. Mas enquanto nós não mexermos enquanto nós não mudarmos esse nosso comportamento, pode ter certeza, não tem vitória. Eu desejo do fundo do meu coração que o dia de amanhã faça muita diferença na vida dos brasileiros. Eu desejo mesmo, mas eu espero que não pare apenas no dia de amanhã. Eu mesmo tenho o hábito de tirar um dia toda semana para jejuar. Toda semana, quando eu vejo que a coisa está muito pesada, eu jejuo e eu faço vigília. E quando a coisa está muito mais pesada, eu passo pelo menos mais 2 dias de jejum. Não é fácil, porque a gente emagrece, a gente fica com o rosto mais puxado, a gente fica com olheiras, hein? E ninguém quer ser visto assim. Mas ou a gente paga o preço, ou os nossos semelhantes morrem. Você entende? Não existe outro segredo. Não existe nenhuma outra coisa que eu possa dizer para você, tá? Que você vai se tornar um vencedor. Este é o segredo. Ou você aumenta o seu tempo com Deus, ou pode esquecer a vitória. Ou esse problema que vem lhe perturbando há anos, desde que você entrou na igreja, que você é obrigado a esconder o seu pecado dos seus
seus parentes, dos seus semelhantes, dos seus irmãos, porque eles não vão entender. Esse pecado que você luta com ele, a menos que você aumente o seu tempo com Deus, o seu tempo nessas coisas espirituais, pode esquecer. E o mundo trabalha contrário a isso. O mundo jamais vai querer que você o quê? Que você tenha tempo para as coisas de Deus. Tá? Então você vai ter que se virar nos 30. Você vai ter que dormir menos. Tá? Você vai ter que acordar mais cedo. Você vai ter que eliminar coisas da sua vida de início que não servem para nada. Supérfluas. Coisas que não somam com você. Até chegar um momento em que Deus vai eliminando até as coisas que aparentemente são o quê? São boas. Eu espero que você tenha compreendido a mensagem desta manhã. Meu desejo é que o céu tenha misericórdia de nós, sabe? Que o Espírito Santo possa realmente martelar essa mensagem na nossa mente, no nosso coração. Já chega, pessoal. Será que não dá para a gente ver que momento nós estamos vivendo? Não dá para a gente perceber que não é mais momento? Veja só, do dia para a noite, nosso foco mudou totalmente. Hoje nós não estamos preocupados com carro, com casas, nós estamos preocupados com o mínimo. Como é que nós vamos comer? Como é que nós vamos conseguir as coisas se tudo isso for para um buraco? E aí a gente passou uma vida lutando por coisas o quê? Que podem desaparecer. Que a traça e a ferrugem corroem. Entende? Né, muito bem lembrado esse texto, viu, Erla? Não acumuleis tesouros na terra, né? Isso, né? Onde a traça e a ferrugem corroem e os ladrões roubam. Mas ajuntai tesouro no céu. No céu, onde nem a traça, nem a ferrugem corrói, nem ladrões roubam. Rapaz, mais do que nunca, você tem a oportunidade hoje de aumentar o seu tempo de oração. Você tem a oportunidade de comer menos, né? Você tem a oportunidade de dormir menos. Você tem a oportunidade de estudar a palavra mais. Então, oi, pode falar. O contexto ele está muito favorável para esses aprendizados. Favorável para quê? Para nós exercitarmos melhor o uso dessas armas. Aprendermos a portar e a usar realmente as armas do céu. Está favorável. É como muita gente tem dito. Se nós dizíamos que não tínhamos tempo, agora nós temos de sobra, né? Entendeu? Se a gente já teve comida com abastança, né? Hoje a gente já pensa assim, nossa, pode faltar, então já vai treinando o jejum aí. Agora eu me pergunto, se nós não aprendermos isso hoje, quando é que nós vamos aprender? Muito bom. Nós vamos ter que aprender, talvez, em circunstâncias muito menos favoráveis. Veja, nós já estamos atrasados. Já era para nós sabermos usar essas armas há muito tempo. O contexto já está difícil. E imagina, se a gente não aprender agora, a gente vai ter que aprender com mais perdas, num contexto de mais dificuldades. O engraçado, né, é que a gente pensa que a oração da gente não é atendida porque a gente está orando de forma errada. Não é por isso. O problema é que a gente quer usar, às vezes, só uma arma. São vários, os problemas são vários. Primeiro, às vezes nós estamos usando de forma ineficaz uma arma. E também a gente está usando uma arma quando às vezes o momento pede mais de uma, né? A gente tem que aprender a ver. Como cristão, nós deveríamos ser muito perceptivos. Nós deveríamos ter sensibilidade para ler o ambiente, para ler o tempo, ler o que o momento pede. Às vezes a gente pode estar usando uma arma inadequada para aquele momento. Ok. Entendeu? Ou uma arma insuficiente. Então a gente precisa aprender a mesclar as coisas. Sabe por quê? Eu falei sobre, a gente pensa que a gente está orando de forma errada, porque muita gente diz que quer ensinar a gente a orar. Fala, olha, quando tu orar, tu vai orar isso, fala isso, agradece, não agradece. Não estou contestando isso. Isso tudo faz parte. Mas quando você realmente se dispõe a orar,
sabe o que acontece? Tu começas a aprender a orar da forma correta. Se tu gastar tempo na oração, de início é terrível. Eu estou usando a arma da oração no momento. Tá? É difícil, é terrível no momento. Você parece que não acontece nada, você ora. Mas se você insistir, persistir, daqui a pouco você começa a ver os resultados. Porque vem como resultado do que? Da sua insistência. A primeira coisa que a oração verdadeira nos ensina é a insistir. Ela vai corrigindo na gente as coisas. Então, se você passar um dia em oração, rapaz, aos poucos você vai aprendendo todos os macetes de oração. Você quer ver uma coisa? Só para você ter uma ideia. Quando eu vou orar, eu faço que nem a mulher lá que convidou Eliseu para almoçar na casa dela. Eu não falo nada para Deus. Eu não tenho discurso bonito. Vocês percebem aqui. Eu tenho dificuldade com as palavras, tá? Uma vez um pastor aqui me fez uma pergunta, eu me enrolei todinho para responder para ele. Eu não sou um cara de palavras bonitas, não. E aí, tá? Quando eu vou orar, eu digo, Senhor, tu sabes que eu não sei falar. Eu só vim aqui ficar contigo e fico lá. E aí sabe o que acontece? Quando eu vejo, Deus começa a puxar o papo comigo, ela. Ele começa a conversar comigo. Ele começa a dizer, e aí, o que tu está fazendo? Como é isso, aquilo? Aí eu começo a soltar. E aí passa a ser gostoso orar, porque agora eu estou conversando com Deus. E pensa numa coisa boa. Acha que é fácil uma vigília? Passar a noite. Mas eu inventei uma maneira de fazer uma vigília bacana. Eu criei um ambiente. Aí eu botava a minha poltrona lá, sentava lá, botava o meu cobertorzão na beirada da piscina. E aí passava a noite ali sentado, olhando para as estrelas. Às vezes um ou outro avião passava. Agora é fácil? Você abrir mão de uma noite de sono? Você quer fazer uma vigília, mas você quer fazer no lado da sua cama? Não tem como. Você quer fazer um jejum, mas quer fazer no lado do banquete? Não pode, amigo. É chato sim de início. Só que depois que você começa a ver os resultados, já era. Então, não tem outro segredo. Vou dizer bem claro para você. Ou você aumenta a sua prática, ou você passa a jejuar mais, ou você passa a ler a Bíblia mais, passar mais tempo com a Bíblia, ou você passa mais tempo ali, mesmo que você não saiba falar nada ali, em oração, ou passa mais tempo sem comer, ou você nunca vai ser um vencedor. Porque o inimigo não é derrotado por pessoas que fazem mau uso das armas que o céu lhes concedeu. É só isso que falta para nós, mais nada. Aumentar o nosso tempo com Deus. E agora parece que esse momento veio bem a calhar, né? Porque se você não fizer isso agora, pode esquecer, meu amigo. Pode esquecer. Jesus passou 40 dias jejuando, tá? E venceu o inimigo. Deus sabe até que ponto você tem que ir para que o inimigo seja derrotado na sua vida. Deus sabe até onde você aguenta jejuar. Você tem que testar isso na sua vida. Deus sabe até o quanto você precisa orar. O que nós precisamos não é de um jejum. Nós precisamos do jejum até jejuar até o diabo cair por terra. Eu parabenizo sim a iniciativa do povo amanhã, porque pelo menos eles estão começando. E eu desejo muito que o céu honre a fé das pessoas que irão jejuar de verdade amanhã. Mas que não parem aí, que prossigam, que continuem até o inimigo ser derrotado. Que Deus possa nos ajudar.